Muitos nomes de peso ficaram de fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O que muita gente não sabe é que muitos dos jogadores que os torcedores estão sentindo falta só não foram chamados porque estão lesionados ou recuperando o ritmo de jogo. Nesse vídeo eu quero te mostrar 8 jogadores que têm chances gigantescas de serem convocados pelo Ancelotti a partir do momento em que estiverem 100%. Na sua coletiva de apresentação nessa segunda-feira, o técnico Carlo Ancelotti falou um pouquinho sobre um dos critérios que usou para poder selecionar os seus 25 convocados. Então ele quis deixar bem claro que a seleção brasileira tem vários jogadores de qualidade que não puderam ser convocados porque estão lesionados, e disse que não iria chamar nenhum jogador que estivesse machucado ou tivesse acabado de voltar de lesão. Justamente porque, como os jogos irão acontecer agora no começo do mês de junho, então ele quis montar um time em que todos os jogadores estivessem já 100% prontos para esses dois confrontos. Vamos lá então conhecer 8 jogadores que, quando estiverem recuperados, provavelmente serão convocados? Número 1, Ederson. Começando pelo goleiro, tivemos nessa convocação a ausência do goleiro Ederson. Acredito que você tenha estranhado a ausência do goleiro do Manchester City, da mesma maneira que eu estranhei também. É um goleiro que a gente sempre espera que ele seja convocado. Não fez das suas temporadas mais brilhantes pelo Manchester City, muito pelo contrário, mas é, querendo ou não, um dos goleiros mais confiáveis que nós temos. Tá há anos aí no alto nível do futebol inglês. Então a gente sempre espera que o Alisson e o Ederson serão convocados e que então vai pintar uma oportunidade para um terceiro goleiro. Dessa vez o Ederson não foi, e o próprio Ancelotti na coletiva explicou que o Ederson está de fora porque está lesionado. Ele não especificou qual é a lesão do Ederson, mas disse que ele está fora de ação, por isso foi deixado de fora. Podem ter certeza, a partir do momento que o Ederson puder voltar a jogar, o Ancelotti vai convocá-lo. É um goleiro muito acima da média e que o Ancelotti o conhece muito bem lá do futebol europeu. Número 2, Éder Militão. Ainda no sistema defensivo, agora nós vamos para a zaga, onde nós temos vários jogadores de qualidade que estão no departamento médico. Um deles é o Éder Militão, que não joga desde o final de 2024, porque ele teve uma grave lesão de ligamento no joelho direito. O Militão é um jogador que podem ter certeza, ele estando à disposição, o Ancelotti vai convocar. O Ancelotti vinha sendo treinador do Militão no Real Madrid, eles têm ótima relação. Quando o Militão estava à disposição, sempre era titular com o treinador italiano, e acredito que na seleção brasileira não será diferente. Ainda mais que o Militão é uma das melhores opções que nós temos. Um zagueiro de força física, bastante velocidade, é novo, então assim, ele já tem a confiança do Ancelotti. Só questão de tempo para ele voltar. Lembrando que no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Militão já está na fase final da sua recuperação dessa lesão de ligamento. Número 3, Gabriel Magalhães. Falando ainda sobre os zagueiros que estão lesionados, nós temos o Gabriel Magalhães também, outro zagueiro do mais alto nível, jogador do Arsenal da Inglaterra. Muito bom na bola aérea, um zagueiro rápido, bom na marcação mano a mano, vinha sendo já um dos melhores defensores da Premier League há algum tempo. Tanto que, sem ele, o Arsenal, obviamente, ficou com a defesa mais enfraquecida. Vinha sendo constantemente convocado para a seleção brasileira e, certamente, a partir do momento que estiver novamente 100%, será convocado. Eu até me arrisco a dizer que, com todos à disposição, a dupla de zaga titular do Ancelotti tem grandes chances de ser formada por Militão e por Gabriel Magalhães. O Gabriel vai voltar aos trabalhos no Arsenal só no começo da próxima temporada. Nesse momento, ele se recupera de uma lesão no tendão da coxa direita. Número 4, Bremer. Vamos fechar a parte dos zagueiros falando de um outro zagueiro que tem um potencial enorme para a seleção brasileira, já teve outras convocações e ele, se recuperando de lesão, também tem enormes chances de ser convocado. Isso significa que dos 5 zagueiros que o Ancelotti levou para essa primeira lista, tem grandes chances aí desses 5 brigarem por, sei lá, 1, 2 vagas no máximo pensando na Copa do Mundo. O Bremer é um zagueiro de muita força física, bastante velocidade, vinha sendo um dos principais nomes do futebol italiano, defendendo a Juventus.
Infelizmente, ele teve a mesma lesão do Militão, também rompeu o ligamento cruzado. No caso dele, foi do joelho esquerdo. Deve voltar aos trabalhos na Juve também no começo dessa próxima temporada. Número 5, Neymar. Agora nós temos o primeiro nome da lista que não está lesionado, mas foi deixado de fora pelo Ancelotti, que é o Neymar. Todo mundo sabe da qualidade do Neymar, da importância dele para a seleção brasileira, por ser o nosso jogador mais decisivo, de mais qualidade técnica e também referência para essa nova geração. Acredito que a maioria concorda que o Neymar tem que estar na próxima Copa do Mundo. Só que até lá temos bastante tempo. Neymar é um jogador que vem sofrendo muito com lesões nos últimos 2-3 anos, então precisa realmente de uma preparação diferenciada para chegar em 2026 no grande objetivo, na sua melhor condição. Hoje ele está no Santos e fez apenas 2 jogos desde que voltou da sua lesão mais recente na coxa. E detalhe, nesses 2 jogos ele não foi titular. Ele entrou no decorrer das partidas, que foram contra CRB e contra Vitória. Então o Ancelotti deixou bem claro que o Neymar não está machucado, mas não o convocou porque ele acabou de voltar de lesão. Então ele está numa fase ainda de estar retomando o ritmo de jogo. Diz que o Neymar foi importante e vai continuar sendo importante, mas nesse primeiro momento ele tomou a decisão de deixar o Neymar de fora. E na minha opinião foi uma decisão acertada. Deixa o Neymar se recuperando, retomando o ritmo de jogo, e aí sim, quando ele tiver 100%, ele volta para a seleção. Então, com certeza, uma vaga no meio campo será para ele, para ser o camisa 10. Número 6, Rodrigo. Rodrigo é um jogador que todo mundo sabe que estará na seleção brasileira cedo ou tarde. O atacante também foi treinado por muitos anos no Real Madrid pelo Ancelotti. Fez gols fundamentais que ajudaram o Ancelotti a levantar muitas taças no Bernabéu. Certamente é um nome da confiança do Carleto e que estará na seleção brasileira também quando estiver 100% apto. Hoje ele não está 100% fisicamente, acabou ficando doente na reta final da temporada e está num momento em que vem de um descanso, tanto físico quanto psicológico. Estando 100%, certamente será convocado. O Ancelotti, inclusive, o citou na coletiva de ontem, dizendo como é um bom jogador, como ele evoluiu no Real Madrid desde quando chegou. Então podem ter certeza, Rodrigo, o Raio, será convocado quando estiver à disposição. E outra, mesmo que o Rodrigo tenha caído muito de rendimento no Real Madrid, nessa fase final da temporada, é um jogador que pela qualidade que tem, eu entendo que realmente tem que estar na seleção brasileira. É uma alternativa excelente, tanto para a ponta esquerda quanto para a ponta direita. Número 7, Endrick. Temos aqui na lista o terceiro jogador que vinha sendo treinado pelo Ancelotti, mas não foi convocado para essa primeira lista, que é o Endrick. O Endrick é um jogador que teve agora a sua primeira temporada de Real Madrid e não vinha sendo tão aproveitado pelo Ancelotti. Só que o Ancelotti sempre bateu na tecla que o Endrick era um jogador de enorme potencial, que ele era muito humilde, então ele sabia escutar e aprender. E diz que o Endrick também só não era titular porque ele brigava por posição com 3 caras fenomenais. Rodrigo, Vini e Mbappé, que são 3 nomes já extremamente consolidados do futebol europeu. Então ele sempre citou quão talentoso o Endrick é. O Endrick, quando teve um pouquinho de sequência, marcou gols. Então era um nome que, inclusive, já estava confirmado na pré-lista. E no fim só não esteve na lista final, porque também teve uma lesão no tendão da coxa. Lesão essa que, inclusive, vai tirar o camisa 16 do Super Mundial pelo Real Madrid. Pelo fato de o Endrick já ser treinado pelo Ancelotti, ser um jogador de muito potencial e que o Ancelotti já conhece, isso significa que nessa data FIFA, Matheus Cunha e Richarlison vão precisar mostrar serviço para depois não perderem vaga para ele. Número 8, Pedro. Temos aqui mais um jogador atacante que também não foi convocado. No caso dele, uma situação parecida com a do Neymar. Não é que ele foi deixado de fora por estar lesionado, mas sim por não estar ainda 100% com o ritmo de jogo. O Pedro, ele vem de uma grave lesão de ligamento, voltou até que rapidamente pela recuperação extremamente profissional que ele fez, mas ainda não está 100% pronto. Tanto que dos 12 jogos que ele disputou desde o retorno da lesão, foram apenas 5 como titular. Em 5, já marcou 5 gols também, é um cara muito fora de série. Todo mundo sabe que é um dos melhores centroavantes que nós temos à disposição. Mas pelo fato de não estar ainda 100% com o ritmo de jogo, também é um jogador que foi deixado de fora. E quando estiver na plenitude no Flamengo,
grandes chances de ser convocado. Ainda mais que o Ancelotti convocou vários jogadores do Flamengo. Então, ele vai estar acompanhando o Fla. Com o Pedro marcando os gols da maneira natural que sempre fez, é um cara que briga por vaga. Então, isso significa ainda mais que Richarlison e Matheus Cunha, que foram os camisas 9 convocados para essa data FIFA, precisam se coçar. Porque se eles não mostrarem serviço e vacilarem, na outra data FIFA já vai ter Pedro e Endrick loucos por ficar com essas vagas. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre esses jogadores que não foram convocados, mas têm enormes chances de aparecerem a partir das próximas listas. Desses nomes aqui, quem que você levaria se estivessem saudáveis, se estivessem à disposição? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Muito obrigado a todos pela excelente audiência dos últimos vídeos e também pelos elogios. Agradeço demais pelo apoio de vocês. Quanto a esse vídeo, se você tiver curtido, não esqueça do seu like. Se inscreva se for novo por aqui para acompanhar todas as novidades. Compartilhe e deixe seu comentário, tá bom? Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!